Com o ano quase a terminar, importa saber como vai ser a vida em Portugal em 2012. A Comissão Executiva de hoje analisa as previsões para o amanhã. Sabe-se que os preços vão subir, da renda à eletricidade, da saúde ao simples telemóvel, tudo vai ficar mais caro. Lá fora, os sinais vermelhos ficaram ligados. O BCE admite uma recessão nos países da moeda única, ao mesmo tempo que a União Europeia luta pela solução da crise da dívida. Tudo isto com Portugal a ter de cumprir metas para tentar, se ainda é possível pensar, regressar aos mercados daqui a 2 anos. Afonso Dias é o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários, Mariana Abrantes de Sousa e Franklin Alves, economistas, e José Magalhães, professor do Instituto Superior de Gestão. Juntos vão ajudar-nos a fazer a análise do que vem aí. Muito obrigado a todos, muito bom dia. Mariana Abrantes de Sousa, começamos por perceber um pouco como é que esta Cimeira Europeia pode ajudar a resolver o problema europeu, uma vez que o BCE já disse que para o ano teremos uma recessão entre os países da moeda única. Sim, a Cimeira Europeia vai ser muito importante, mas eu temo que as verdadeiras questões ainda não foram tratadas. Neste momento, estamos com uma grande contração financeira, porque os países que estão na moda de baixo, os países deficitários, estão a sofrer uma grande retração de crédito. E o crédito está a concentrar-se, os fundos estão a concentrar-se até mesmo agora só na Alemanha. E isso é uma coisa que é insustentável. Essa divergência de fortunas entre os países deficitários e os países superavitários é perfeitamente insustentável. Estamos no limite da divergência. E isso é o que tem que ser resolvido pelos líderes europeus. Eu não sei se isso foi adequadamente tratado nas discussões de ontem à noite, porque mantém-se o fundo de estabilidade nos 500 mil milhões, agora aumenta-se, propõe-se 200 mil milhões para financiar os países europeus através do Fundo Monetário Internacional, através do FMI, mas o que é verdadeiramente necessário, que é restabilizar os fluxos financeiros dentro da União Europeia, isso ainda não foi efetivamente tratado. Permita-me então que faça a seguinte pergunta, que é uma das questões que estão em cima da mesa. Todas estas medidas previstas, que poderão demorar meses, vão a tempo de evitar situações piores, nomeadamente mais medidas de austeridade nos países da periferia? Eu acho que não, porque uma situação de grande instabilidade financeira e de excesso de endividamento, e há aqui algumas pessoas que eu sei têm experiência bancária, o devedor entra em contencioso e é preciso fazer um reestruturamento da dívida, uma reestruturação da dívida. Isso acontece, quer seja um endividamento numa empresa, numa família, numa empresa ou a nível nacional. E isso ainda não foi feito. Isso ainda não foi feito. Aliás, falou-se em ter a tal tosquia para a Grécia da dívida grega, mas aparentemente é uma das coisas que está a cair. Os gregos e nós ainda estamos a ter que pagar cada obrigação que vence na data de pagamento. Ainda não nos deram mais prazo, ainda não nos reduziram as taxas de juro. Portanto, o alívio para nós ainda não começou. Esse alívio seria o contributo dos credores. O nosso contributo é a austeridade. Os devedores têm que apertar o cinto, não há volta a dar-lhe. E vamos ter que apertar ainda mais, porque o nosso cinto tem estado muito folgado. Afonso diz, a questão aqui de apertar mais o cinto e de estarmos com medidas de austeridade, pós-medidas de austeridade e várias formas de tentar conter esta questão da crise, acredita que a Europa vai conseguir resolver este problema em 2012? Acredito, antes de mais, bom dia, mas não é, digamos, num ano. Acredito que, de facto, como a chanceler, agora já há quem brinque e chame Merkozy, vai durar vários anos, porque, de facto, o que neste momento está em cima da mesa, pura e simplesmente, é isto. Há uns que, de facto, têm muito e que estão numa posição, diria mesmo, arrogante,
e outros que têm pouco, talvez por falta de disciplina orçamental e como tal, estão numa situação, diria, também subserviente. Pensamos que neste momento não é propriamente com estas medidas que lá vamos. E não é com estas medidas que lá vamos, porque verdadeiramente não foi esta Europa que os pais da Europa pensaram. Esses pais da Europa pensaram numa Europa solidária, unida para o bem e para o mal. E foi exatamente esta Europa solidária que evitou um conjunto de conflitos, um conjunto de guerras, porque fundamentalmente a União Europeia é um espaço de paz. Eu lamento não ir diretamente à sua pergunta, não estou com isto a esquivar-me à mesma, mas verdadeiramente o que está em cima da mesa neste momento é que haja solidariedade, não é que os mais ricos deem aos mais pobres, mas é que os mais ricos ajudem os mais pobres sem taxas, digamos, exorbitantes e, fundamentalmente, que não haja da parte, digamos, dos mais fortes, neste caso a Alemanha, a França, etc., digamos, uma arrogância e, sobretudo, uma decisão a dois que choca, que toda a gente reprova, mas que até hoje, com exceção do José Manuel Durão Barroso, que até agora foi o único que teve coragem de afrontar e dizer: a Europa não pode ser isto. A Europa tem que ser uma Europa a 27 e não pode ser uma Europa a 2. Vocês não são donos da Europa porque não foi para isso que se fizeram os alargamentos. Muito bem. José Magalhães, a questão aqui que se prende com a Europa a 2 ou a Europa que não está a funcionar a 27 é um risco para que em 2012 se consiga cumprir objetivos, nomeadamente um muito prático é a questão da recapitalização da banca, porque quanto mais tempo demorarmos, mais capital vai ser necessário. Bom, na minha perspectiva, e tendo em conta o que foi referido, obviamente que esta cimeira que está a decorrer não está e não vai com certeza resolver os problemas de fundo, visto que nós já estamos alagados e continuaremos alagados, numa outra expressão que aqui a colega referiu, de que estávamos de facto, queríamos continuar a apertar o cinto. Eu chamo-lhe continuarmos alagados. Agora, o que eu acho que nesta cimeira já começou a dar sinais foi de fechar a torneira. Ou seja, tomarem-se medidas a montante, de forma a que a água não continue, e este alagamento de todos os países em que nós estamos, sobretudo os mais debilitados do ponto de vista económico, estamos perfeitamente alagados com a dívida, estamos alagados com o déficit, e temos medidas, obviamente, drásticas a tomar, mas suponho eu que o que já foi tomado e o que já foi decidido ontem, pelo menos vamos ver hoje ainda, já contribui de certa forma para começar a apertar um bocadinho a torneira destes maus comportamentos e maus cumpridores e, me desculpem os colegas que defendem, e obviamente há aqui realmente uma bicefalia entre a França e a Alemanha, mas não podemos esquecer que nos 27 temos países altamente incumpridores, temos países altamente abusadores, sem rigor, sem disciplina, e que alguém tem que tomar conta dessa situação. Não podemos continuar a admitir que no seio dos 27 haja políticos com grande responsabilidade a encararem a dívida como se algo fosse assumido sem controle, sem haver um limite, sem haver um olhar para dentro do país, dizer até que ponto é que nos podemos endividar, qual é a relação da riqueza que nós temos com o endividamento que nós vamos assumir, qual é a nossa posição relativamente aos nossos credores, com que vamos ficar correndo e desmedidamente para um endividamento. Quer dizer, isto tem que ser refletido. Isto tem que ser refletido e, obviamente, que se ontem e hoje conseguirmos que se abram estas cabeças um bocadinho fechadas sobre esta perspectiva e estas leituras do que é aquilo que se tem passado nestes últimos anos,
que foi de facto, e aqui eu tenho que concordar, não quer dizer que eu esteja de acordo com, exatamente com a dupla a querer ser líder de toda a Europa. Eu também não estou de acordo de forma alguma. Agora, alguém teve que... também não vi mais ninguém, nem a própria Comissão Europeia, não vi puxar as orelhas, desculpa-me a expressão, puxar as orelhas aos países que foram demonstrados que foram incumpridores, foram indisciplinados, foram abusadores de todo do seu comportamento interno da União Europeia. Franklin Alves, em relação a esta questão dos incumpridores, 2012 será um ano de reformulação da União Europeia. Isso já vimos que é possível com as novas regras que irão entrar em vigor. Poderemos assistir a uma saída do euro ou a uma saída da União Europeia? Eu acho que todos os cenários nesta altura são possíveis. Aliás, penso que 2012 será um ano de muita coisa, talvez até mais do que isso, porque de facto nós chegámos a um ponto final de um modelo que se sustentou durante algum tempo por virtude de uma grande facilidade financeira que existia a nível mundial. Portanto, o problema não é só, aliás, da Europa, nos Estados Unidos há algo semelhante. A diferença é que os Estados Unidos têm uma capacidade de emissão de moeda e funcionam como moeda de reserva que o euro nunca conseguiu atingir. Mas estamos nesse ponto final. E há, de facto, aqui, há uns tempos, alguém fazia uma analogia entre a relação China-Estados Unidos e Alemanha, países do Mediterrâneo, que, de facto, é muito semelhante. Situações muito semelhantes em que, de alguma maneira, tal como com a China, a Alemanha precisou, não só, mas também, dos países do Sul para sustentar o seu crescimento nos últimos anos. E isso gerou, como há pouco a Mariana falava, desequilíbrios brutais entre o desenvolvimento de países como a Alemanha e os países do Sul, nomeadamente em termos de balança comercial. Mas eu acho que a coisa é mais complexa, porque o grande problema, ao meu ver, na Europa é que, no modo geral, os líderes atêm-se muito à forma e não à substância. Repare, estamos agora a discutir o incumprimento. Eu perguntava-lhe se recorda qual é o limite de dívida pública estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento para todos os países da União Europeia. Recorda-se? 60% do PIB. Quanto é que tem a Alemanha? 90%. Portanto, a questão do incumprimento aqui é algo mais complexo do que a mera linearidade de estabelecer objetivos, como agora se pretende estabelecer nas Constituições. O déficit não pode ir além dos 3%. Eu acho que há questões mais profundas que têm que ser atacadas. Essas regras deviam ser alteradas? Eu acho que as regras são importantes. Agora, não basta haver regras, tem que haver, acima de tudo, vontade de transformação. E o que tem acontecido é que, como não há essa vontade de transformação, nós vamos de cimeira em cimeira com novos anúncios, novas medidas. Por exemplo, a história do haircut. Em setembro decidiu-se que os privados, em relação à Grécia, iriam suportar até eventualmente 50% de haircut na dívida pública grega. Neste momento já se desistiu de tudo isso e, portanto, já se voltou atrás e considerou-se que os privados não vão assumir qualquer responsabilidade no crédito que concederam. Parece às vezes que as decisões são um pouco longe da realidade. Não, eu acho que decorrem, de facto, de muita indecisão, de muita pressão, porque, evidentemente, nós não podemos esquecer que, por exemplo, fala-se insistentemente que o segundo maior banco alemão vai ser nacionalizado nos próximos dias. Portanto, isso quer dizer muito da gravidade da situação. Não estamos já a falar só de questões de Portugal, da Grécia e da Irlanda, estamos a falar de uma situação mais global. No último mês houve uma fuga de capitais da Europa, nomeadamente todos os investidores asiáticos e americanos retiraram somas significativas de dólares da Europa. Não é por acaso que houve uma intervenção conjugada dos vários bancos centrais na Europa. Foi bom, mas também significa que estamos num ponto de ruptura e eu julgo que as questões de fundo que têm que ser atacadas, que é tomar medidas estruturais em relação ao Estado da União Europeia, pelo menos da zona euro, continuam a ser adiadas. Quer dizer, eu acho que é inevitável que, a par com estes princípios gerais que se aprovam de uma maior integração em termos orçamentais, que se assumam quem é que vai pagar as contas. Porque, enquanto os investidores e os mercados não virem isso, a dúvida vai permanecer. Isto é a Alemanha que assume o ónus do Banco Central Europeu começar a emitir mais moeda ou comprar dívida pública, ou, pelo contrário, continuamos a viver uma situação em que se vive na ilusão de que isto se vai reequilibrar por si, só à custa de medidas crescentemente onerosas do ponto de vista fiscal. Porque também, eu acho que a austeridade é fundamental, mas se levarmos este acréscimo significativo de fiscalidade, nomeadamente em termos de aumento de impostos, que, do modo geral, em toda a Europa está a acontecer ao limite, vamos matar também a realidade económica. Portanto, há aqui uma dimensão que tem sido pouco, a meu ver, pouco analisada, que é a componente mais estrutural das economias. Quer dizer, não se fala, por exemplo, como há uns anos atrás se falava, de maior flexibilidade, de maior integração, do mercado único,
dos temas das diretivas dos serviços e da livre circulação de pessoas, serviços e mercadorias, esses temas estão totalmente abandonados. Continuamos com o protecionismo agrícola francês, continuamos com uma série de coisas que são efetivamente a gênese dos problemas de desequilíbrio a que nós chegamos. Quer dizer, os problemas financeiros que nós temos neste momento são um reflexo de tudo aquilo que se andou a acumular nos últimos 10 anos. Pegando nessa ideia da falta, portanto, da fuga dos investidores da Europa, Afonso diz, nós temos aqui uma questão de recapitalização da banca. Os números da Autoridade Bancária Europeia mostraram que os bancos precisam de mais dinheiro. Onde é que se pode ir buscar esse dinheiro? Esse dinheiro existe dentro da União Europeia para, em 2012, conseguir-se chegar, por exemplo, ao Core Tier 1 de 9% em junho de 2010. De 2012, peço desculpa. Esses dinheiros existem, veja que foram disponibilizados logo pela Troika, os 12 mil milhões de euros, que todos eles, digamos, de uma forma, direi até epidérmica, quase refratária, rejeitaram. Isto porquê? Porque, como aqui vimos numa comissão executiva anterior, têm a má experiência do 13 de março de 1975. Portanto, a questão aqui coloca-se de outra forma, e coloca-se de outra forma porquê? Porque não tem havido, e já foi aqui dito, que estabelecem-se pias intenções para salvar a Europa, mas não tem havido polícia para fazer cumprir essas intenções. Ora, sem polícia não há ordem, sem polícia, sem ter a segurança de que há sanções para os incumpridores, é evidente que os incumpridores continuam a viver à tripa forra e sabem perfeitamente, como há pouco, ainda antes desta mesa começar, falávamos dos cartões de crédito que eram oferecidos no aeroporto. Parece-me que os hábitos não foram alterados. Parece-me que há, de facto, uma ideia de que estamos ainda a viver numa situação de abastança, quando, na realidade, o que nós estamos é, passa a imagem, quase pedintes, com uma mão atrás e outra à frente, uma esmolinha, por amor de Deus. Porquê? Porque somos, de facto, neste momento, reféns de fluxos monetários, e é bom não esquecer que estes fluxos são quase instantâneos, uma vez que eles podem ser transferidos eletronicamente de um lado do mundo para o outro lado do mundo, com uma simples ordem de venda ou compra. O que é que acontece? Acontece que, pura e simplesmente, não é fácil. Eu, quando falo de polícia, sei perfeitamente que não é nada fácil fazer este controle, mas que algo tem que ser feito e que algo muito importante tem que pôr travão a esta situação, que é uma situação abusiva e fundamentalmente uma situação que não é benéfica para o mundo e que o resultado está à vista de todos, e nós não podemos de maneira nenhuma continuar como fidalgotes arruinados. É aquilo que nós somos, fidalgotes arruinados. Portanto, estamos a ser pura e simplesmente com hábitos de grandes senhores, aliás, extremamente bem sintetizado por Dom Quixote de la Mancha, e onde, na verdade, o que nós somos é alguém que já perdeu todo o seu esplendor, que vive fora do tempo, e que tenta lutar contra moinhos de vento. Mariana Abrantes de Sousa, estávamos aqui a falar da polícia, do policiamento, de sanções. Vou lançar o desafio que foi lançado até pelo líder do maior partido da oposição. As sanções que existem são suficientes, ou a ideia de sancionar aqueles que também têm os tais excedentes e que parece que, na opinião do maior líder da oposição, que bloqueiam um pouco a economia, isto tem sentido?
Eu acho que a ideia do António José Seguro é bastante interessante, porque foca uma questão essencial, que é que não há credores irresponsáveis, não há devedores irresponsáveis sem credores imprudentes. E, portanto, nós estamos a falar bastante do devedor, do mutuário, apertar o cinto, aplicar medidas de autoridades, mostrar, assumir uma boa parte do sacrifício. Mas no nível de endividamento em que nós estamos, isso nunca vai ser suficiente. E nós temos que ter uma contrapartida de sacrifício do lado dos credores. Por isso é que se falou na tal tosquia, no tal haircut. Só que era uma tosquiazinha para quem quisesse pôr a cabeça no cepo, só para os privados. Quando, neste momento, o principal credor da Grécia, um dos principais credores da Grécia é o próprio Bundesbank, neste momento. E, por exemplo, quando é que se deixou de falar na tosquia? Quando o Bundesbank, quando a Grécia está a dever 100 mil milhões de euros ao Bundesbank. Portanto, seria o Bundesbank a perdoar 50 mil milhões de euros? Não é muito... portanto, e isso volta à questão principal, que é que nós acumulamos todo este endividamento porque alguém nos financiou. Alguém nos financiou os submarinos, a importação de carros, a importação de telemóveis, a importação de alimentos. 80% da nossa alimentação é importada. Estamos a falar dos abusos da política agrícola comum, em que é criminoso pagar a agricultores portugueses para não produzir, quando nós estamos dependentes das importações como de pão para a boca. E portanto, aqui só para resumir, quando falamos só dos déficits orçamentais, isso parece ser um problema unilateral. Quando falamos dos déficits externos, isso é claro que isso é um problema bilateral. E se é um problema bilateral, tem que haver sanções, tanto para quem tem balanças de transações correntes muito elevadas, e nós e a Grécia chegámos a mais de 10%, como também tem que haver sanções para a Alemanha, que tem um superávit de 9%. Meus senhores, falámos aqui um pouco da Europa e do que pode ser o próximo ano. Vamos fazer um curto intervalo. Voltamos daqui a pouco com 2012 para Portugal.